nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos proporciona de podermos meditar na Tua Palavra. Abençoa todos os nossos ouvintes, cada um deles, que a bênção do Senhor esteja em suas vidas. Amém. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, a gente vai até o 11, a gente vai aprender alguma coisa. Diz assim, abre sua Bíblia aí. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para a gente entender bem esse texto, a gente tem que entender o pano de fundo em que o apóstolo Paulo escreve essa carta à igreja de Filipo. A igreja de Filipo, a comunidade cristã de Filipo, se instalou naquela cidade entre os anos 49 e 51. E Paulo vai escrever essa carta para eles, orientando. Como é que era a situação da cidade? Então, essa cidade ela foi construída, para os soldados romanos, quando se aposentasse, fossem morar lá. Mas era uma cidade que tinha gente de toda a parte ali da Europa, por exemplo, italianos, gregos, sírios. Então, tinha uma mistura de gente ali naquele contexto. E por essa mistura também tinha várias religiões ali, religiões pagãs. E todas essas religiões, elas tinham como princípio, era tolerada pelo Império Romano, porque essas religiões elas só podiam funcionar se elas exaltassem ou beneficiassem o governo romano. Além de ter o culto imperial, que era o culto que fazia do imperador o imperador Deus. O Estado, nessa época, era Deus. E nessa época, quem estava governando era o imperador Nero, que começou a governar a partir de 54, foi até 68. E ele começou a perseguir os cristãos. Mas por que ele começou a perseguir os cristãos? Exatamente porque os cristãos o cristianismo era diferente da demais. O cristianismo, ele, na verdade, ele não se dobrou, não adorou o imperador, o Estado. E aqui nós vemos Paulo escrevendo para a igreja, mostrando, até desafiando, vamos dizer assim, o Império Romano. E aí ele vai dar algumas orientações e a gente vai ver aqui. Então ele diz assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Em outras palavras, Paulo sabia do jogo político. Qual era o jogo político que tinha na época? Todo mundo queria ser imperador, todo mundo queria um lugar lá no Sinédrio, todo mundo queria ser autoridade, Principalmente os saduceus, que era bastante político. Então Paulo já começa falando para a igreja que o cristianismo ele tem uma mentalidade diferente, Ele não busca essas posições simplesmente por buscar. Então ele diz que não tem por usurpação ser igual a Deus, ele se refere a Cristo, e Cristo é o contrário das pessoas, do ser humano, que querem porque querem posições. Cristo não faz questão, então ele era Deus e ele não faz questão de se manter-se aí nessa função. Então ele faz a trajetória contrária. Que sendo, no versículo 7, mas fez a si mesmo
de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Em outras palavras, quando ele fala de servo, lá no grego, é doulos, né? Escravo. Né? Então Jesus está dando assim, na contramão do que estava vivendo o povo ali, né? Do que o imperador, o Estado, como um todo, né? E outra, versículo 8: e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ou seja, Paulo está dizendo para o povo que é incrível, né? Aquela pessoa que, para nós, que é Cristo, é o rei, é toda autoridade, todo poder, mas ele não faz questão da sua função e se humilha, né? Ele mesmo se humilha, busca humildade em Deus. E agora o que é mais assim, trágico nessa forma toda, ele é obediente, porque naquela época havia um grupo, né, trabalhando para enfrentar aquele governo, né, fazer tipo fazer um motim, uma rebelião. E ele está dizendo, não, o nosso Deus, nosso Cristo, nosso Rei, ele se humilhou e é obediente até a morte, ou seja, disposto a morrer pela sua causa, pela sua verdade, pelo Evangelho. O que para eles naquela época era um cúmulo do absurdo, né? Na verdade. Mas é a forma que a igreja, naquele contexto, estava enfrentando o sistema, o mecanismo, vamos dizer, estatal, político e religioso, porque esse mecanismo ele religioso e político estavam juntos nesse processo. E a partir daí, esse mecanismo trabalhou para matar Jesus, né? Eles lutaram para matar Jesus, por quê? Jesus não se inclinou, não se dobrou aos cultos imperiais, aos cultos pagãos, aos deuses imperiais. E os discípulos dele também não, e Paulo está orientando. O nosso Senhor não é César, né? O nosso Senhor é Cristo. E ele vai, no versículo 9, por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então isso aqui, na verdade, a gente conhece o contexto político da época, isso aqui é uma afronta a César. Aqui os discípulos estão dizendo assim, não, César não é Senhor. Todo mundo dizia que César é Senhor, todo mundo reverenciava César, o Estado romano, né? O Estado é Deus. Aí o cristianismo vem e diz assim, não, negativo, o único Senhor que nós adoramos é Cristo. E é isso que Paulo está dizendo, por isso que ele faz questão de dizer que Jesus Cristo é o Senhor, e tem mais, ele não é só autoridade ali da terra, ele é autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Ou seja, o nosso Senhor, ele é todo poderoso em cima daqueles que querem ser Senhor, que querem porque querem ser adorados de qualquer jeito, né? Eu não posso deixar de mencionar que o socialismo ele tem essa característica, o socialismo ele tem a característica de fazer do Estado Deus. Ele quer que as pessoas adorem o Estado e idolatrem o seu líder. Isso é desde a época do século XIX. A proposta do socialismo é esta, na verdade, né? É o socialismo, depois o comunismo. Primeiro vem o socialismo, depois vem o comunismo. No comunismo aí, se chegar lá, o Estado se torna Deus para todo mundo, né? Então, parece até que eles copiaram isso aqui do Império Romano. Parece que eles estudaram o Império Romano e copiaram essa forma de governar dos imperadores romanos, né? Que eles se auto-intitulavam Deus e tudo girava em torno deles, do imperador e do Estado, né? O Estado era idolatrado. Olha o que faz, né? Imagina que nessa época aqui, eu vou já terminar, que nós estamos com 10 minutos, o povo daquela região era um povo oprimido pelo Estado, era um povo que vivia debaixo de força estatal
E agora você vem com o Evangelho do Senhor Jesus, quebrando tudo isso, não aceitando. Eles não vão fazer guerra diretamente ao imperador, mas o imperador Nero, que foi o primeiro que começou a perseguir, eles começaram a perseguir os cristãos, começaram a tocar fogo nas suas vidas. O imperador Nero incendiou, matou muitos cristãos, tocou fogo e colocou no jardim dos palácios para iluminar a noite, né, de cristãos. Simplesmente porque os cristãos não aceitavam chamá-lo de Senhor, de Deus. Os cristãos foram até a última consequência. Por isso que eles morreram, né? Foram obedientes a Deus até a morte. Por isso que Paulo vai falar aqui que Jesus foi obediente até a morte. Ou seja, para garantir que Jesus Cristo é o Senhor, a morte não é a última palavra. Não é com a morte que vai fechar a boca dos cristãos. Então, se nós somos discípulos de Jesus, nós temos um Senhor. E ninguém pode estar sobre esse Senhor. Nenhum líder religioso, nenhum pastor, nenhum líder político, nenhum Estado pode estar acima do nosso Senhor. Jesus Cristo é o nosso Senhor e é Salvador. Então a Ele nós obedecemos, a Ele nós nos curvamos, a Ele nós nos reverenciamos. Os demais líderes nós respeitamos, mas não adoramos. Mas fica aqui a minha palavra para você, para a gente aprender com Cristo, né? Você vê que é o contexto do versículo, ele é muito contemporâneo. Nós estamos vivendo isso, né? Um povo oprimido, um povo aí com medo, em pânico, porque o Estado ele faz força para que as pessoas obedeçam, né? Mas até o momento que o Estado não nos force a adorá-lo ou quebrar a palavra de Deus, não tem nenhum problema. Mas a partir do momento que ele passar por cima da palavra de Deus, aí nós, como discípulos de Jesus, já não podemos mais nos submeter, porque a gente não pode nos submeter a homens que quebrem a autoridade bíblica, a autoridade de Deus, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê vitória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Fica